e a gente colocava lá quais eram as iniciativas que a gente ia implementar para a gente virar o quadro. Então, em um ano, ele saiu de um prejuízo anterior de 7 milhões e meio para um superávit de 1 milhão e 900. Quantas vidas você Na lembra? ocasião, tinha 300 mil vidas no Ediodonto. Hoje a gente está chegando em 1 milhão e 200. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse você já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades do mundo da saúde para, de alguma forma, a gente humanizar essa nossa saúde, sempre tentando privar pelas cabeçadas dos nossos convidados, apesar de vocês saberem, já perceberem, como eu trago muita celebridade aqui, os caras têm muitas vitórias, muitas conquistas, aí eu fico tentando encontrar as derrotas, né? Apesar de não ser muito fácil fazer isso com nossas celebridades que aparecem por aqui. E hoje nosso convidado é um profissional multifacetado que une expertise clínica, acadêmica e empresarial no setor odontológico. Formado em odontologia pela USP em 97, ele rapidamente expandiu aí seu conhecimento para áreas estratégicas da saúde suplementar, tornando-se hoje uma referência em gestão de planos odontológicos e inovação na odontologia e na saúde suplementar em geral. Com 17 anos aí de experiência na gestão de benefícios corporativos, ele passou por grandes empresas do setor, como o Odontoprev, MetLife e a Unimed Seguros, onde liderou estratégias de crescimento e inovação, impactando diretamente o mercado de planos odontológicos pelo Brasil. Além de uma atuação executiva, possui mestrado em clínica odontológica pela USP, formação complementar em gestão, venda, inovação, oratória, incluindo diversos cursos de MBA em áreas como gestão atuarial, financeira, gestão de pessoas, negócios e gestão de saúde. Vocês viram que o currículo é muito extenso, então tive que ter um trabalho aqui, hercúleo, com a ajuda aqui do ChatGPT para fazer um texto bom para vocês. Seu envolvimento acadêmico também se destaca. Ele é professor em curso de pós-graduação do Senac de São Paulo, Universidade Corporativa da Abrange e na Fundação da Faculdade de Odontologia da USP, compartilhando sua experiência com novas gerações de profissionais de saúde. Mais recentemente, ele tem explorado tecnologias emergentes na odonto, liderando projetos como o Hub Doctor, plataforma baseada em inteligência artificial voltada para triagem e recomendação de profissionais na área odontológica. Com uma trajetória marcada pelo cruzamento entre a prática odontológica, a gestão estratégica e a inovação tecnológica, nosso convidado de hoje traz uma visão única sobre presente e futuro da saúde suplementar, da medicina, da odontologia no Brasil. Fala, doutor Fábio Nogueira. Tudo bem? Olá, Ricardo, tudo bem? É um grande prazer estar aqui no Fala Doutores. Agradeço o convite e vai ser muito legal a gente compartilhar essas experiências, esses conhecimentos adquiridos, né? E, sobretudo, aprender com essa rede tão importante que você tem constituído, né, Ricardo? Com certeza. E antes de começarmos nossa conversa incrível com o Dr. Fábio, já aproveita para se inscrever no canal, ativar sininho, deixar like. Algo que eu tinha uma baita dificuldade de falar, Fábio, mas se a gente não comenta, se a gente não lembra, não tem inscrito e 98% da audiência do Fala Doutores não é inscrita no canal. Então temos uma oportunidade aí gigantesca para levar esse conhecimento para mais pessoas e não só o nosso micro-universo aí de inscritos no canal. Então, não deixem de fazer isso e bora aprender com o Dr. Fábio. Fábio, vamos lá. De início que eu queria com você, que é muito relevante dentro desse teu cenário, dessa tua realidade multifacetária que a gente estava conversando. Como é que você hoje se define, Fábio? Quando você se apresenta, ou quando você gosta que alguém te apresente, você se vê como um dentista, como um gestor, como um professor, como um inovador, como um multifacetado, como tudo? Como é que é a tua visão? Eu acho que eu me defino, Ricardo, como um aprendiz mesmo. Acho que como alguém que gosta de conectar coisas, né? Tem até o termo nexialista, né? Daquele de que vai conectando diversos campos, diversos saberes, né? E é isso que, de certa forma, eu tenho paixão. Essa busca por conhecimento, a busca por entender e compreender campos diversos, é justamente o que me dá prazer, porque eu entendo que quando a gente conecta
esses campos diferentes de conhecimento que a gente realmente gera inovação, onde a gente gera valor para o negócio. E da onde que vem essa tua inquietação para sempre estar evoluindo na carreira, sempre estar apresentando? Isso aí vem de berço? Teus pais te pressionavam com isso? Pegou em algum momento que você percebeu que estava fazendo, não parava de aprender? Vocês não têm ideia, gente. Vocês dão uma olhada depois no LinkedIn do Fábio. A quantidade de cursos que esse camarada aqui fez é algo impressionante. Eu tô. Esse aqui é o nosso episódio 225. Eu tô há 4 anos e meio, quase 5 anos fazendo isso daqui. E eu nunca peguei um currículo igual o teu, Fábio. Da onde que vem a inquietação? Na realidade, Ricardo, é uma história interessante. Eu vou contar até um pouco antes, né? Eu Fica à nunca fui vontade. eu nunca fui um bom aluno. Eu nunca fui um aluno aplicado. Na realidade, eu tenho uma inquietação, e eu tinha uma dificuldade de prestar atenção nas aulas, sempre tive, né? Um pouco de TDAH, segundo minha esposa também, então eu tinha essa inquietação aí que eu não conseguia parar quieto. Cheguei a repetir de ano, repeti a sétima série. Até a escola que eu estudei, na verdade, ela apresentava sabe aquele boletim? Tinha todos os alunos e a nota de todo mundo, então escancarava. Hoje em dia ninguém faz mais isso, né? Mas escancarava lá e eu estava sempre entre os últimos da sala. Então é interessante isso aí, porque quando eu olho para a minha história, de certa maneira, eu me enxergava assim, até de certa forma incapaz, eu não confiava em mim mesmo, eu não achava capaz de aprender, né? E isso aí foi perdurando de certa maneira, né? Desde a quarta série eu tinha dificuldade de evoluir, repeti a sétima série, cheguei no colégio, o colégio eu levei lá, cabulava aula direto, tudo mais. Cheguei no segundo ano do ensino médio, antigo, na verdade era colégio, né, naquela época, né? E o meu pai, ele acabou saindo do emprego e eu tinha uma preocupação grande, né, porque a gente começou a enfrentar algumas dificuldades financeiras. Eu falei, não, preciso ajudar aqui em casa, não dá para ficar assim. E aí eu Como é que queria. era a configuração familiar de vocês, Fábio? Irmãos, mãe, pai, mãe? Eu tenho dois irmãos, né? Meus pais, na verdade, sou o caçula da família. O meu irmão é 11 anos mais velho, minha irmã 10 anos mais velha. Então, na verdade, eu fui criado pelos meus pais e pelos meus irmãos, de certa maneira. E então meus pais já tinham uma certa idade naquela época, né? E então meu pai tinha até então um emprego estável, mas aí ele acabou perdendo o emprego, também fez umas aplicações financeiras que não deram muito certo. A gente nunca passou necessidade, mas a gente tinha lá meio que contado um montante lá para a gente poder, de certa forma, ter uma vida confortável, né? E aquilo começou a ser abalado e eu fiquei preocupado. Falei, não, me mexeu, eu preciso começar a estudar. E aí eu comecei a estudar, na verdade, a ficha caiu no segundo ano. No terceiro ano, eu comecei a tentar estudar, mas, cara, eu tinha uma dificuldade absurda, sobretudo com a parte de exatas, tinha uma dificuldade imensa. E eu ficava vendo o professor escrevendo lá na lousa e eu não conseguia entender. O que eu fazia? Eu voltava para casa todo dia, isso aí no terceiro colegial. Eu não sabia raciocinar, então eu pegava aquilo que eu copiei, não entendia nada na aula e eu escrevia de novo, até tentar entender. E aí foi um processo de evolução. Eu lembro que eu prestei no meio do terceiro ano, eu prestei o vestibular na AGV. Não, peraí. Eu acho que Quando você repetia essas contas, era autodidata? Não tinha um professor particular? Não tinha teus irmãos, não, não teus pais? tinha, não tinha condições de ter professor particular, não. Eu ficava tentando escrever para ver se entrava alguma coisa na minha cabeça, mas eu não tinha muito o roteiro, né? E aí eu fui fazer uma prova só para testar. No meio do ano, era a prova da GV, que tinha no meio do ano, e aí de 100 questões eu acertei 17. Eu falei, caraca.
Se eu colocasse tudo a mesma letra, eu ia melhor, né? E aí a gente chegou no final do ano, mas começou a cair a ficha no meio do ano e eu comecei aquela repetição de certa maneira me ajudou a começar a entender alguns caminhos. E aí é interessante, Ricardo, eu gastava muito menos tempo com o exercício, eu tentava entender os conceitos. Eu tentava Uhum. entender conceito, eu tentava fazer muita analogia para tentar entender, e aí foi melhorando minha performance. Naquele ano, eu não sabia o que eu ia prestar, até o último instante. Eu falei, já que eu não sei o que eu vou prestar o que era mais difícil. Prestei medicina naquele ano. Uhum. Aí eu prestei medicina, passei no na primeira fase da FUVEST, passei na primeira fase da Unicamp, que para mim já foi uma grande vitória, porque eu não tinha Certeza. nenhuma bagagem. E aí eu fiquei numa posição, e até foi uma posição bem emblemática, que foi a posição 1000. Uhum. Mas assim, que de certa maneira já mostrou assim uma evolução tremenda daquilo que eu tinha, né? No ano seguinte eu fui fazer o cursinho, prestei a prova, não consegui bolsa, mas aí fez a primeira prova estabelecia quem que era, as classes eram divididas por ranking, e aí eu consegui entrar na primeira sala. Caramba. Entrei na Uhum. primeira sala, e aí eu fiz o primeiro simulado. O primeiro simulado tinha 80 questões, se eu não me engano, e eu fiz lá, tal, terminei. Eu falei, eu acho que eu não fui muito bem. Aí eu fui ver quanto que eu tinha acertado. Eu tinha acertado 72 das 80 questões. Por quê? Porque Caramba. eu voltava e eu ia treinando cada conhecimento adquirido, né? E aí eu falei assim, nossa, eu acho que até que eu fui bem, né? Aí quando saiu a posição, ele mostrava quantas pessoas estavam atrás de você. Mostrou que 99% das pessoas estavam atrás. Aí no outro simulado, já foi um simulado de 100 questões. Das 100, eu acertei 98, alguma coisa assim. Então, aquilo lá foi me dando uma confiança, cara, porque até então eu não tinha. E eu fui vendo assim, eu posso não ter a base, mas eu acho que à medida que eu for me dedicando aqui, eu sei que eu consigo. E aí foi evoluindo, eu fui cada vez ganhando mais confiança. Naquela época que veio a paixão de ensinar também, porque aí e eu comecei bem justamente nas matérias de exatas que eu tinha mais dificuldade. E aí o pessoal, como via que eu ia muito bem nos simulados, o pessoal pedia para eu explicar. E eu gostava de explicar, eu gostava de fazer assim. Falei, nossa, eu gosto de ensinar, né? E aí foi evoluindo. E aí prestei o vestibular no final do ano, prestei para odontologia somente nas três públicas, que eram o USP, Unicamp e Unesp. Passei nas três. E depois de um tempo me ligaram aqui em casa. Ah, nós somos aqui da revista Veja e a gente queria te entrevistar. Entrevistar por quê? Tá. Ah, que você passou em primeiro lugar no vestibular. Falei, caraca, como? E eu achando que era trote, Mas aí foi evoluindo a conversa, eu vi que era real, né? Eu até coloquei lá no meu LinkedIn também tem a reportagem, porque foram três reportagens que eles fizeram. Foi no vestibular de 93 que eles pegaram os primeiros colocados dos cursos mais concorridos na época, e aí eu fui o de odontologia, e aí depois fizeram mais duas entrevistas, uma depois de formado e outra que foi mais recente, eu já estava na Seguros Unimed, inclusive, e foi essa a reportagem que eu coloquei lá no LinkedIn. Então, quem quiser, entra lá, procura. Mas para mim foi uma jornada realmente de O pessoal da ganho de edição vai ter que autoestima. encontrar esse link, essa imagem aí, para botar aqui na capa, no nosso display aqui de alguma forma. Depois eu te mando aí, tá? Mas eu acho que é interessante compartilhar porque Muito. para mim foi muito mais uma jornada de que não, se eu me dedicar, se eu focar, eu consigo aprender. Então eu que me considerava incapaz, eu fui ganhando cada vez mais confiança. Aí não parou, cara. Aí eu falei assim, não, é o ensino, a educação que me trouxe essas oportunidades. E aí eu comecei sempre a buscar novos conhecimentos. Eu comecei a ter uma fome Tá, mas duas para perguntas aprender aqui mais. que você me deixou em dúvida. Por que migrou da medicina para odonto, Uhum. tá? E como é que era o estímulo
e a presença dos teus pais e dos teus irmãos nesse teu mau desempenho inicialmente? Tá ok. Então, primeira pergunta: por que eu migrei da medicina e para odontologia? Tá? Quando a gente está fazendo um vestibular, né, Ricardo, a gente tem uma visão muito romantizada das coisas. Então, eu conhecia muito pouco de medicina e de odontologia. Na verdade, eu acabei indo para odontologia porque meu irmão é dentista. E eu tinha sabe aquela ilusão, Ricardo? Eu falei assim, não, medicina é muito pesado, não sei o que lá. Odontologia eu vou conseguir, vou ter meu consultório, vou ter meu tempo, vou conseguir organizar melhor, vou ter um equilíbrio melhor de vida e aí por diante. Tá? Que, convenhamos, é uma ilusão também. Sim, total. Então, foi isso que acabou me direcionando. Na realidade, a maioria dos meus companheiros de sala foram prestar medicina mesmo. E aí Uhum. eu optei por odontologia porque eu entendi que me daria um equilíbrio melhor de vida. Mas por conta disso, viu, Ricardo? Agora, em relação a, aos meus pais, eles sempre foram muito presentes, né? E meu pai sempre insistia muito, tentava fazer com que eu estudasse junto com ele, mas eu sempre fui muito reticente e muito preguiçoso também, viu, Ricardo? Muito preguiçoso, tá? Então, meus pais tentaram na medida do possível, meus irmãos já estavam bem encaminhados, né? Meu irmão foi fazer faculdade em Campinas, então a gente acabou nessa época a gente acabava não tendo tanto contato, né? Mas meus pais sempre foram muito presentes, mas eles também estavam assim, de certa maneira, Chega no momento consolados. chega no momento que desiste, né, pô? Tanto que quando o pessoal da Veja veio aqui, primeiro assim, que já foi uma baita de uma surpresa para os meus pais eu ter passado no vestibular, ainda mais em faculdade pública. Quando souberam que eu passei no primeiro lugar, meio que ficaram sem acreditar, né? Então, e é interessante que eles fizeram um quadro lá, comparativo, de todos os candidatos que passaram. O que você gosta de ler e aí por diante? O pessoal colocou lá livro de filosofia, não sei o que lá. E eu coloquei lá revistas em quadrinho. Eu fui muito sincero na entrevista. Ah, fez bem, pô. Quem repetiu? Só tinha eu que tinha repetido. Quem tem namorada? Eu era um dos poucos. Então, assim, eles fizeram um quadro comparativo, foi bem interessante na primeira revista. Eu era meio que uma figura, Não, uma carta peraí. fora do baralho. Esse quadro aí dá pra achar no Google, cara? Tá digitalizado ele? Não, essa revista Pô, ela sacanagem, hein, é pô. impressa só. Ela é impressa. Eu coloquei, tem a capa da revista no Google, mas não tem o conteúdo da revista. Entendi, entendi. Agora, a da última edição, a da terceira vez que saiu, aí tem no Veja São Paulo, tá online. Tá. E outra coisa que eu não te perguntei também. Teus pais são brasileiros mesmo? Como é que é a questão de Meu pai imigratória de nasceu, vocês? meu pai ele nasceu no Japão, mas ele veio com 5 anos de idade. Então, em casa a gente nunca falou japonês, né? A gente sempre falou em português mesmo. Minha mãe, minha mãe, ela já é segunda geração. Então, a gente, de certa forma, eu fui educado. Né? A maior presença da cultura japonesa na minha casa era culinária. Era culinária, mas em termos de educação, meu pai, ele sempre foi muito aberto, carinhoso, inclusive. Não tem aquele perfil do japonês tradicional. E não tem muito aquela pegada hoje que a gente tem falado bastante em relação a Ikigai, em relação a propósito. O que em relação ao ensino dos meus pais? Ah, em relação a vocês como família, em relação a tipo, como é que era apresentado dentro da dinâmica familiar de vocês? Tipo, poxa, vai atrás do que você acredita, do que te faz mais feliz, ou tipo, não, bora pro pau, pegar a enxada e trabalhar, que aí as coisas vão acontecer. Hoje tem muito aquela questão das Blue Zones, né? E tem uma das Blue Zones que é no Japão, né? E acaba que as pessoas
têm uma característica de trabalharem muito, de fazerem Sim. muita. E A encontram a conexão com a felicidade nesse. espiritualidade, Exatamente. que ele mostra até a parte de Okinawa, né? E exatamente. Teve pouca influência, viu, Ricardo? Meu pai, ele sempre foi muito presente, mas a forma dele demonstrar amor, afeto, era através do serviço. Ele estava sempre disponível. Ele não era uma pessoa que chegava e falava as coisas, mas ele sempre demonstrava por meio de atitudes. Minha mãe já falava mais, os dois já são falecidos, mas ele sempre me Meus demonstrava. A minha mãe pesos. pegava mais no meu pé, inclusive. Meu pai também pegava no meu pé, mas não foi o suficiente, viu, Ricardo? Precisou ter algo que brotasse dentro de mim. Não adiantou essa fala externa, foi muito mais uma convicção interna minha que falou: não, eu preciso mudar. A partir daí que as coisas começaram a acontecer. Ah, espetacular. Muito bom. Chegando aí na parte de educação continuada. Você tem aí um baita de um currículo, aí você fez tua faculdade de odonto, foi aí fazer mestrado e se aprimorar dentro da área. Você teve consultório, Fábio? Teve consultório. Com o teu irmão? Eu vou. Não, separado. Separado. Nunca pensei em abrir junto com ele. Então, tinha uma influência assim, eu sempre admirei muito meu irmão, mas eu nunca pensei em fazer algo junto com ele. É, retomando, então, essa questão da educação continuada. Ricardo, já durante a faculdade eu tinha uma inquietação muito grande. Eu eu não me chegava, a clínica em si, para mim, não parecia o suficiente. Faltava alguma coisa. E isso, de certa maneira, sempre me levou a alguns caminhos. Por exemplo, eu gostei tanto dessa parte de ensino, que quando eu estava, logo depois de entrar, eu comecei a trabalhar como plantonista de dúvidas de biologia lá no Ângulo, que foi onde eu fiz o cursinho, no Ângulo da Tamandaré. E aí eu entrei lá para ser plantonista de biologia. Mas, meu amigo, ninguém ia tirar dúvida de biologia, cara. Eu ficava lá sentado, esperando alguém aparecer, mas era muito raro. E aí, tinha o pessoal de matemática que bombava gente indo lá, pessoal de física, e aí a gente ia fazendo as coisas, eu ia resolver, eles falavam, cara, você sabe matemática e física? Você não pode ajudar a gente aqui? Então, eu era contratado para fazer biologia, mas eu ficava fazendo plantão de matemática, física e química. E eu ficava lá, e eu gostava de ensinar. Então, isso aí foi bem interessante. Eu fiquei nesse processo. Aí, quando começou a entrar a parte, a clínica mesmo, né, na parte odontológica, eu vi que começou a ficar pesado, então eu acabei saindo do plantão. Mas eu continuei com aquela inquietação, Ricardo, porque eu sinto falta desse trabalho comunitário. Eu também sempre participei de uma igreja, da Igreja Metodista Livre, né? E lá eu sempre fui muito atuante também em iniciativas comunitárias, trabalhando com grupos, e aquilo me realizava de tal forma, me preenchia de tal forma, Ricardo, que eu sentia falta dessa dinâmica no dia a dia. E é A igreja engraçado que eu fui. já era familiar? Teus pais iam? Você que Não, buscou? Esposa? Como é meu, que... meu irmão que me levou. Meu irmão que me levou. Hoje ele não participa mais, mas eu continuei. E tinha uma dinâmica comunitária boa, a gente organizava acampamento, a gente tinha aquele processo meio administrativo, né, Ricardo? De Sim. organizar evento, organizar acampamento, atividade, por diante. E eu gostava daquilo lá. E, e aí eu sentia falta disso. E é engraçado porque eu fui para odontologia porque eu falei assim, eu não quero patrão, eu quero independência.
E aí, quando comecei a trabalhar como clínico, aí que você vê que todo mundo é seu patrão. Faz parte dessas ilusões que a gente pensa. E eu sentia falta daquele convívio, de trocar ideias, de articular com as pessoas, de gerar conexões. E aí, isso me levou assim que eu terminei a faculdade, eu fiquei em crise. Uhum. Fiquei um tempo, o que eu faço? Não sei se eu quero consultório. Ah, vou prestar um concurso público, vou fazer. Aí eu comecei a estudar para concurso público, tudo mais, mas aí surgiu uma oportunidade. E eu nem lembro como que eu cheguei lá, mas eu conheci o coordenador do plantão de dúvidas lá do Objetivo, que é o Uhum. Eduardo. E ele me chamou, meu, você sabe matemática, física, química, biologia, tudo mais. Você não quer vir fazer plantão? É assim, e eu topei. Aí eu fui lá trabalhar ganhando merreca, né? Porque é plantões de eu fui muito mais para assim ter algum tipo de rendimento. Eu estava meio numa fase que eu não sabia o que eu queria. E logo depois começou a surgir a oportunidade de eu dar aula. Então Isso aí você comecei a morava com dar teus aulas. pais? Oi? Ainda Isso aí você morava com os morava com meus teus pais. pais? Ainda morava com Tá. os meus pais, tá? E aí começou a aparecer oportunidades no interior. Ah, objetivo de Suzano, objetivo de Osasco, aí por diante Aí era para para dar aula, não era tira aí era dúvida. para dar aula. Tá. E aí eu fiz uma licenciatura em química. E eu optei por química porque em tese assim era onde tinha uma maior demanda. Então, e aonde eu conseguia de certa forma créditos suficientes para conseguir ir para a licenciatura pelo conteúdo curricular. E aí eu comecei a dar aula de química. Mas Comecei a isso dar você aula estava de química em atendendo também em colégios. algum momento? Aí, logo depois, eu abri meu consultório. Então, no período da manhã, eu atendia consultório, aí eu fui fazer uma especialização em odontopediatria, fui atender crianças, tudo mais. Comecei a trabalhar com acupuntura também, fiz um curso de acupuntura, comecei a fazer alguma coisinha na parte de acupuntura. E à tarde, aliás, o contrário, de manhã eu dava aulas em colégios e à tarde atendia em consultório. E eu levei isso aí durante algum tempo. Levei durante algum tempo. E eu Isso gostava aí tá muito de aula. solteiro. Solteiro, solteiro, solteiro. Tá, Casei bem mais tarde, na tá. realidade. E E aí eu peraí, comecei. essas aulas, vocês têm sempre um grande problema, que é um problema parecido com o meu da oftalmo, que é a questão de maquinário e investimento inicial para abrir consultório. Você deu aula para pagar o consultório? Na realidade, lá eu juntei um pouco dos recursos que eu tinha e meu pai me ajudou também. Então, nesse ponto, meu pai também me ajudou na abertura do meu primeiro consultório. E eu abri num local, na verdade, foi uma oportunidade com uma amiga minha. Então, era, era um consultório lá que tinha 3 salas, e aí eu peguei uma das salas, né? Então, ela acabava me direcionando as crianças para eu atender, né? Tá, perfeito. Entendi. Então, teve um patrocínio aí, teve um pouco os recursos que eu tinha juntado, mas eu tinha juntado muito pouco, né? Mas meu Uhum. pai resolveu me apoiar, né? E, e aí eu trabalhei assim durante algum tempo. Dando E aula aí num surgiu, turno e consultório mais focado nas exato. crianças no outro turno. E aí surgiu de novo E aquele aí, peraí, comichãozinho. e a licenciatura era que hora? De noite? Licenciatura era de final de semana, Ricardo. Você é maluco. De final de Caramba. semana. Ah, pô, mas todo mundo achando. Eu só tava achando que a tua vida aqui fosse uma moleza, pô. Pois é, meu amigo. Mas foi muito bom. Que foi Uhum. a lei tinha entrado faz pouco tempo, porque eles precisavam de mais professores, né, na rede de ensino, e aí eles fizeram um aproveitamento de créditos para conseguir licenciatura em algumas áreas específicas. E aí eu aproveitei essa lei e consegui a licenciatura também, né? Mas dei aula desde a quinta série até o terceiro colegial.
uma experiência bem diversa. E aí ficou aquela inquietação, tudo mais. Eu falei, eu gosto de dar aula, mas eu queria uma coisa mais desafiadora, alguma coisa que trouxesse conhecimento novo aí por diante. Desde a época da faculdade, eu sempre me interessei muito na parte de odontologia legal, a parte de saúde coletiva, essa parte mais social da odontologia. E aí eu comecei a fazer um estágio e surgiu a oportunidade de eu ingressar no mestrado. Aí eu ingressei no mestrado. Então, estava dando aula, estava no consultório e fazendo mestrado ao mesmo tempo. E aí eu fiz mestrado lá na USP, eu conectei a parte de ensino. Então, naquela época, que foi 2002, 2003, Ricardo, a minha dissertação foi sobre ensino à distância. Então, Que isso, que legal, pô. eu produzi um site, gerenciei conteúdos lá. Naquela época ninguém falava de EAD, ainda mais para, né, para essa parte. Né? Eu nunca fui favorável em EAD como o pessoal faz hoje, até para a parte clínica, não tem sentido nenhum. Né? Mas Uhum. como eram conteúdos teóricos tudo mais, eu desenvolvi um projetinho lá e a minha dissertação foi sobre EAD. E aí, durante esse mestrado, Ai, eu peraí. conheci. Em 2002, sua dissertação foi bem recebida ou só tomou porrada? Foi. Na Inovar sempre é realidade, difícil, né, pô? eu fiz parte das disciplinas na odontologia, e na odontologia foi tranquilo, até porque a odontologia social, né, se fosse na parte clínica, com certeza eu ia tomar porrada, mas assim, eu nem pensaria em EAD, a não ser que Uhum. fosse como uma complementação para a parte clínica, né? E aí eu fiz parte das disciplinas da Faculdade de Educação, na USP. Então, comecei a aprofundar meu conhecimento na parte de didática, na parte pedagógica. E até andragógica, de certa forma, porque aí eu estou pensando mais na andragogia. E, e aí, durante o meu mestrado, minha colega ia fazer um curso lá de auditoria odontológica, que era uma pessoa que fez o mestrado também lá na USP e que dava uma pós de auditoria para operadoras odontológicas. Aí ela falou, vamos fazer junto? Eu falei, vamos lá ver o que é, né? Vamos ver como que é. Aí eu fui fazer a pós de auditoria. E foi onde eu conheci aquela que veio a ser a minha primeira chefe, que foi a Regina Jurras, que é uma referência em auditoria odontológica aqui no Brasil. E eu tive aula com ela, a gente começou a ter uma proximidade, e ela falou, Fábio, está abrindo uma vaga aqui, era na Odontoprev. Odontoprev ainda é, tinha, hoje tem mais de praticamente 9 milhões de clientes, né? Mas naquela época bem menor. Então, uma oportunidade aqui na operadora que eu trabalho, você não quer se candidatar? Eu falei, legal, vamos ver, eu me candidatei. Aí eu passei no processo. E aí foi o momento que eu falei assim, fazer as contas, aquilo que, de certa maneira, como eu atendi à tarde, tudo mais, e, Ricardo, eu não tinha conhecimentos administrativos. Eu não sabia cobrar. Eu não sabia precificar direito. Então, na Esse é o realidade, o que padrão, eu... né? Esse é o padrão. O que eu recebia de salário aqui, eu gastava parte desse salário para manter o meu trabalho no consultório. E aí, eu falei, quer saber? Eu vou embarcar nisso aí. Então, comecei a trabalhar meio período na, na auditoria, né? E com o tempo vi que seria inviável manter o consultório, eu acabei fechando o consultório. Então, e aí eu consegui uma negociação, eu fiz a venda do meu consultório, vendi todos os meus equipamentos, consegui fazer esse processo, né, de venda, e aí eu fiquei part-time, metade do tempo na auditoria e metade do tempo dando aula.
E aí, meu amigo, eu me E apaixonei a auditoria nesse momento era na Odontoprev. na Odontoprev. Tá. Então, fazia aquela parte de pré-autorização, avaliação das guias de radiografia, avaliação dos protocolos, né, avaliação pós-tratamento, fazia as recomendações, ou eventualmente apontava lá alguma não conformidade. Então, esse trabalho do dia a dia, uma gestão de qualidade em cima do processo assistencial. Mas isso aí com números muito menores do que a gente tem hoje, né? Ah, bem menor, bem menor. Eu não vou saber precisar, mas foi muito tempo depois que o Odontoprev Isso aí tem o quê? 20 chegou. anos isso? Isso aí foi em 2003 que eu entrei. Ah, então mais ou menos, mais de 2003 20 anos. 22 anos. 22, vai fazer 22 anos. Tá. Uhum. E é aquele esquema, a Odontoprev, ao contrário da maioria das operadoras odontológicas, ela já tinha sistema próprio, já tinha as guias digitalizadas, tudo o prontuário eletrônico deles. Ah, isso há Eles 22 investiram anos muito. já tinha? Há 22 anos já tinha isso aí. Há Pô, que 22 anos legal. já tinha. Já tinha, enquanto eu estava lá, começando um trabalho de um painel de indicadores, de avaliação de risco. Então, participei desse processo de construção. Então, assim, é uma baita de uma referência, não só para a parte odontológica, mas para a parte de saúde em geral. A Odontoprev, realmente, ela foi pioneira em muitos aspectos, porque você sabe bem que há pouco mais de 20 anos atrás, o pessoal recebia papel. E lá eles recebiam os papéis também, mas fazia todo um processo, tinha uma esteira de digitalização. Então, no começo, quando comecei lá, a gente até avaliava o papel, mas já tinha o processo no sistema. Logo depois de um tempo, a gente já recebia tudo, o workflow dentro da ferramenta, tudo digitalizado já. Estamos gravando em março de 2025. A grande maioria da saúde ainda usa papel, né, Fábio? Ainda usa Então, papel, exato, exato. Nesse ponto, a gestão odontológica, até por ser menos complexa e tudo mais, né? Ela tem processos bem interessantes, viu, cara? Tem processos que podem ser considerados bem pioneiros, assim, quando a gente olha a saúde como um todo, né? Agora, como eu consigo fazer essa visão da odontologia, mas também da parte da saúde, da parte de seguros, eu consigo ver muita coisa que o mercado odontológico ele tem alguns pioneiros aí, algumas iniciativas pioneiras em termos de mas atualização. provavelmente são iniciativas mais robustas, né? São grupos mais Sim, consolidados, né? O sim, sim. fragmentado, que aí acaba que a gente cai um É. pouquinho na história do valor. A saúde fragmentada é um dos grandes problemas que a gente tem de fazer gestão, pô. Não, e o modelo, por mais que você tenha aspectos mais modernos em termos processuais, o modelo assistencial ele é fragmentado. Então, a Uhum. lógica assistencial na Exatamente. odontologia, ela também é fragmentada. Mas voltando lá para a história do voltando lá para a história da entrada na Odontoprev. Para mim aquilo lá, Ricardo, foi uma paixão assim, porque por mais que você como auditor esteja focado nos seus processos e tudo mais, a gente tinha aquela interação, tinha uma dinâmica de equipe, tinha um processo. E olha como os pontos se unem, tá, Ricardo? Olha o que aconteceu. E isso vai explicar um pouquinho de como que eu penso em conectar as coisas e como isso gera oportunidades. Estava lá quietinho no meu lá. Sabe o que eu comecei a reparar? Tinha lá cada auditor avaliando o processo, tinha que escrever cada coisa que você avaliava lá. Ah, a restauração aqui, a imagem é sugestiva, tem uma imagem radiolúcida lá, sugestiva de uma possível lesão de cárie, não sei o que lá, uma má adaptação. E aí, o que alguns auditores mais espertos faziam? Eles pegavam um arquivo em Word e colocavam lá várias respostas padrão Uhum. para fazer o copia, cola, muda lá o número do número, mas dá orientação. Ah, a Sim, sim, favor, sim.
abrir uma nova guia, não sei o que lá. Isso aí. Eu ficava olhando aquilo lá. Eu falei, pô, dá para melhorar esse negócio. E aí, como eu trabalhava com essa parte da EAD e por diante, eu comecei a fazer um projeto dentro de casa. Então, eu criei uma intranet, e aí eu coloquei lá vários cases para calibração, vários critérios até por especialidade, e respostas padronizadas para tudo para você buscar por meio de hiperlink. Fiz o meu MVP aqui, né, o meu produto mínimo viável, levei para minha chefe, para minha gerente na época, que era a Regina, que me contratou. Aí, cara, ela amou aquilo lá, chamou o diretor, tudo mais. E aquilo já me deu um destaque, porque ela falou, oh, Fábio, agora você vai fazer o seguinte, você vai focar parte do tempo, você ainda tem que produzir, mas você vai focar parte do tempo em alimentar essa plataforma. E aí ela começou a me chamar para participar dos projetos. Esses projetos de perfil de risco e tudo mais, eu comecei a participar representando a auditoria. E eu lembro, Ricardo, que quando eu estava fazendo isso aí, eu mostrei para um colega meu, falei, ó, o que eu estou fazendo aqui. Cara, você vai se meter onde você não se deve. Por que você está fazendo isso aí? O que você vai ganhar com isso aí? Né? Falei, não, cara, eu acho que ia ser legal. E aquilo me trouxe oportunidades. E aí, logo depois, eu falei assim, como eu comecei a aprender estatística também na pós, aí eu fiz um método estatístico para calibrar os auditores, porque uma das maiores dores, né, da auditoria é assim, cada um olha com seu viés, cada um olha com base na sua formação. Aí eu criei lá um processo, quase que uma provinha, mas com uma metodologia estatística lá para avaliar desvio. E isso começou a incorporar no processo de avaliação de performance dos auditores. E aí isso foi me dando visibilidade dentro da empresa. Logo depois apareceu um processo de oportunidade interna para uma área que chamava lá de desenho de produtos. Que, inclusive, quem era o diretor da área é o Renato Veloso, que foi CEO do Dr. Consulta. Você conhece, cara? O Renato Não Veloso. Conheço ele, não, mas sei quem é. Então, ele que foi excelente pessoa para você chamar para um bate-papo também, tá? Não, pode me ajudar a conectar, pô. Eu conecto, tá? E aí eu participei desse processo seletivo. Você tá abrindo uma nova vertente no Fala Doutores, pô. Eu acho que você é o primeiro dentista que tá participando aqui do Fala Doutores, pô. Pois é. E é interessante que o Renato também fez esse cross, né? Ele saiu da odontologia, foi para o Doutor Consulta. Aliás, antes de Doutor Consulta, foi para a Qualicorp. E cada vez eu vejo mais comum isso aí, Ricardo. Então, essa questão a sua primeira formação, ele é o ponto de partida. Sim. Não é o ponto de partida. Ninguém pode estabelecer limites a partir daquela formação. Tudo vai depender, e isso explica muito da minha estratégia de aumentar meu campo de atuação, porque ele te permite você entrar em outros nichos, em outros meios. Então, através disso, hoje também, por exemplo, atuo não só na odontologia, atuo também na parte de saúde suplementar, mas, inclusive, eventualmente, até em outras conversas na parte de saúde, de modo geral, e atuo em seguros também. Então, as oportunidades aconteceram. E você pode ver que as oportunidades, Ricardo, não foram planejadas. Mas eu estava, de certa forma, eu estava me preparando. E eu tive a sacada, de certa maneira, em cada momento, se é que teve algum mérito, mas essa sacada de perceber, olha, os pontos estão se unindo lá atrás, né? Tem aquela famosa palestra do Steve Jobs, né? De que você só consegue ver os pontos unidos quando você olha para trás. Né? E essa capacidade de você olhar para trás e olhar, os pontos estão se ligando aqui. Eu acho que eu posso fazer diferença nisso aqui. Então, é muito dessa questão. Tá? E aí, surgiu essa oportunidade para atuar como
a pessoa técnica de produtos dentro da área comercial, reportando diretamente para o Renato. Participei desse processo e aí eu fui aprovado. Era uma equipe, só tinha eu na área, então eu ficava, mas aquilo me trouxe um mundo, sabe, completamente diferente, porque eu ficava em auditoria, eu ficava vendo tratamento. A primeira reunião que eu fui, que o pessoal começou a falar de market share, começou a falar de sinistralidade, começou a falar de conceitos de marketing de modo geral, cara, eu fiquei boiando lá. E ao mesmo tempo, eu também precisei aprofundar meu conhecimento em regulação. Então, eu tive que ir lá e buscar todo o conhecimento em ANS. Então, aquela vivência me trouxe uma oportunidade imensa. E foi nessa época que eu decidi, cara, eu quero fazer uma pós-graduação. E foi a época que a Odontoprev, ela tinha intenção de entrar no segmento de pessoa física. Quase nenhuma operadora odontológica, só os regionais trabalhavam com produto pessoa física. E a Odontoprev estava estudando a entrada nesse ramo e a gente estava fazendo alguns estudos com base numa carteira que a gente tinha lá que tinha um comportamento similar à de pessoa física. E aí o pessoal me pediu os estudos, eu falei assim, cara, eu não tenho base nenhuma. E é lógico que eu fui lá quebrando a cabeça, usando Excel, aprendendo a usar Excel, mas eu não usava Excel na auditoria. E aí eu comecei a aprender tudo mais. E aí eu falei, não, vou fazer uma pós. Aí eu fui fazer uma pós de gestão atuarial. Foi o primeiro dentista, eu lembro até hoje da entrevista, eu lembro do professor de estatística falando assim, cara, o que você... É que eu e um advogado lá, ele virou para ele, o que vocês estão fazendo aqui? E ele virou um grande amigo depois, meu, né? Mas naquele momento ele falou assim, ele falou, vocês não vão passar nessa matéria. Era uma aula de estatística. Né? E, e foi um aprendizado imenso. Lógico que a gente passou, né? E além disso, esse professor é uma pessoa que eu admiro muito, né? Tenho muito carinho por ele. Eu sei que ele estava fazendo, na verdade, uma provocação para me jogar mais para cima. E aí foi um primeiro ponto assim que fala, a primeira coisa que o pessoal olha, né? O que o dentista foi fazer? Foi estudar ciências atuariais. E isso certamente foi incorporado. E olha como as coisas acontecem, os pontos sendo unidos. O professor de matemática atuarial, ele era superintendente da MetLife. MetLife tinha acabado de adquirir uma operadora odontológica, que era a Odontoar. A maioria das operadoras odontológicas, como é o caso, ainda deve ser hoje, muitas vezes quem faz a parte de pricing e subscrição de risco, por vezes é a própria área comercial, que tem um conflito de interesse gigantesco. E a MetLife adquiriu mindset de seguradora, a gente precisa criar um pilar aqui de subscrição. E aí esse professor olhou para mim, tem um dentista louco aqui fazendo faculdade, aqui fazendo pós de atuarial. E aí o diretor dele, que é o Larry Bailey, hoje ele é VP das Américas, lá na MetLife, VP financeiro. Ele falou, quero conhecer esse cara. Aí ele me chamou. O professor veio me falar, né, o Antônio, o querido Antônio, ele falou, meu diretor quer te conhecer. Eu fui lá conversar, a gente terminou a conversa e ele fala, gostei de você. Você não quer vir trabalhar aqui com a gente? Aí eu fiquei meio assim, e era uma oportunidade para uma gerência, Ricardo. Então, eu vi assim, porque eu atuava até então como consultor, e surgiu a Um oportunidade de uma upgrade, né? gerência em uma multinacional. E uma coisa também é que ficava em São Paulo, porque o Dr. Pérez tinha mudado para Barueri. E, eu penava para ir para Barueri. E eu falei, nossa, eu acho que tem a ver. E aí eu passei pelo processo seletivo e tudo mais, e eles me chamaram para constituir uma área de subscrição de risco. Eu lembro que eu falei, virei para ele e falei, ô Larry, você está me chamando, mas eu não sou atuário.
Falou, não tem problema, eu sou atuário, você é dentista, e você conhece do negócio, então quero te trazer. Falei, ok. E Mas aí eu fui para lá, eles tinham operação estruturada no Brasil, a MetLife, ou você respondia para os Estados Unidos? respondia pro Brasil, mas dependendo do tamanho da conta, tinha uma alçada que a gente tinha que fazer a aprovação com os Estados Unidos. Tá. Então tinham e eu não tinha o costume de falar inglês, meu inglês era intermediário, e aí eu Uhum. fui na paulada, né, cara, eu tive Mas você que gosta, né, pô? É a forma que você aprende, já é, percebi já, pô. sim. Então, mas são essas oportunidades que trazem, né? Na verdade, as crises que trazem as oportunidades. E aí, eu fui lá, eu fui o primeiro gerente que estruturou a área de subscrição de risco. E como eu tinha um know-how de produtos, ele também trouxe produtos para mim. Mas eu era um dentista numa seguradora que tinha muito um mindset voltado para a vida, para seguro de vida, Tá. começando a atuar com produto odontológico, certo? Reportando para uma diretoria atuarial. E aí foi um período bem de muito aprendizado. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para uma. Eu recebi uma proposta muito atrativa de uma outra operadora. Fui conversar com as pessoas lá. Aí meu diretor falou: não tenho condições de cobrir essa oferta. Mas, na época, o Otávio, que era o diretor do odontológico, da parte odontológica, ele falou: Fábio, vem conversar comigo aqui. Eu tenho uma proposta para você. E aí ele trouxe uma proposta que não cobria aquilo que a outra operadora tinha ofertado, mas que eu achei muito interessante, que era atuar como um gerente sênior sobre as demais gerências da, na verdade, junto, né, com as demais gerências, trabalhar, era uma gerência de planejamento e controle. Então, onde eu, de certa maneira, eu seria o braço direito dele para estruturar toda a operação odontológica. Então, saí da diretoria atuarial e eu fui para uma diretoria de negócios na parte odontológica mesmo. Isso é o melhor Depois, exemplo, né, Fábio? É, é, precisa ter dinheiro na mesa, né? Mas a jornada não é só sobre dinheiro, né? exato, exato. E eu fui muito pelas oportunidades de aprendizado, tá, Ricardo? Ah, Não, e bom que esse teu diretor teve essa visão, né? De conseguir te sim, manter, né? sim, sim, Isso aí é o clássico gerenciamento de pessoas, né? Como é que a pessoa, quando tem essa exato, sensibilidade, ela consegue ter um diferencial para a empresa, né? exato. E depois desse movimento, eu acho que um ano e meio, eu não vou precisar o tempo, mas assim, um tempo depois, acho que foi em torno de um ano e meio, o meu diretor saiu da empresa. E, e aí o presidente, que é o Hélio Kino, o presidente até então, que era o presidente interino, que era o Hélio Kinoshita, ele me alça para a superintendência, tocando toda a parte odontológica, enquanto eles estavam procurando um diretor para ocupar essa posição. Então, para mim, de uma hora para outra, eu tinha uma função meio de apoiar todas as áreas, mas como par, e aí eu passei para uma superintendência onde a gente tinha que tocar todas as áreas. E foi um momento crítico mesmo. Na verdade, eu já não sei se foi uma boa estratégia dele, porque ele acabou que preparou você e os caras conseguiram tirá-lo, né? Poxa vida. Mas aconteceu tanta coisa, meu amigo, aconteceu tanta coisa, aí porque eu fiquei com essa superintendência, era até uma superintendência genérica, era uma superintendência de planos odontológicos, mas que ainda enfrentava dificuldade. Primeiro, logo depois da aquisição, Que ano que a gente está? Só para contextualizar de momento de Brasil. olha, Que isso aí crise que a gente está vivendo? deve ser ao redor de 2009, 2010, mais ou Tá, menos. então é subprime. Beleza. É, 2010. Inclusive foi bem lembrado, viu, Ricardo? Eu entrei na MetLife logo após a crise subprime. Foi logo após. E eu lembro claramente por quê. Porque
eu já tinha sido contratado, assim, já estava palavrado, já estava com a carta na mão, mas a ANS precisava aprovar a incorporação da Odontoar para a MetLife mesmo. Então, eu estava esperando esse processo. E aí eu acompanhava as ações da MetLife caindo, porque estava justamente na crise subprime, cara. Então, foi bem lembrado, porque eu ficava falando assim, eu acho que eles não vão me chamar mais, não, o negócio tá crítico aqui. Essa contextualização histórica, ela tem tanta importância na jornada, é porque a gente acaba que a gente se diminui, né? Mas, na verdade, a Uhum. gente faz parte da história que é construída, né? Exato, exato. As coisas se conectam, né, cara? E E aí você fica, aí, e aí você vive toda essa confusão lá, então você entra na empresa num momento conturbado, né, financeiro para a empresa e para os Estados Unidos principalmente. Fica lá quanto tempo? fiquei 8 anos lá. Ah, pô, então você participa do crescimento, da reestruturação da empresa, né? Participei. Legal, legal. A empresa tinha 100 mil vidas na ocasião, a operadora que foi adquirida. Quando eu saí de lá, tinha superado 800 mil. Foi um crescimento muito significativo, muito pujante, mas os primeiros anos foram doloridos. Primeiro porque era uma empresa, como eu disse, com mindset muito para seguros, que entender a dinâmica do plano odontológico se era difícil, e como isso acontece com as multinacionais de modo geral, né? Muitas Uhum. vezes já pensam no desenho do organograma antes de pensar no processo como um todo. Então, a empresa foi adquirida, ela foi fatiada, o que gerou uma empresa que antes era superavitária ficou deficitária. Uhum. Então, os primeiros anos foram muito doloridos e o momento em que eu assumi essa gestão, ele estava num momento muito delicado assim e muito questionado pela matriz em relação à viabilidade do negócio. Aí eu fico interinamente tentando conduzir, mas era um ou era como se fosse um head, mas sem muitos poderes assim, eu não tinha um orçamento dedicado, até porque ele estava deficitário, então foi um período assim bem crítico, onde eu tive que manejar como eu podia, tentar manter a coesão interna, mas ainda sem um aporte de investimento, o que dificultava muitas coisas. Mas peraí, Logo você teve depois, pelo menos um aumento de salário, né? Só teve aumento de não, responsabilidade. para mim teve. O que eu Ah, estou falando tá, tá. da Entendi, linha de negócio. Pelo entendi. contrário, estava tendo corte de investimento, Entendi. porque estava deficitário. Só que aí o que acontece? Logo depois chega a Cássia, que foi a diretora que foi escolhida, e aí a Cássia ela vem com, com investimentos, né? Vem com uma promessa de investimentos lá na linha de negócio para tentar reverter a situação. E aí foi um trabalho que a gente fez junto com ela. Eu trabalhei junto com ela nesse tempo para a gente recuperar a operadora e a gente conseguiu fazer isso e junto com o crescimento bem acelerado da empresa. Então a gente chegou a 800 mil vidas em uma condição superavitária. Isso aí você continuava com a tua média aí de 10 cursos ano, né? Não, esse período foi um período meio de apagão, viu, Ricardo? Ah, é? Eu fiz um MBA lá, até que foi um MBA e um curso de liderança, o MBA na parte de gestão de pessoas e negócios, pelo IBMEC, mas foi em company, então foram selecionadas pessoas, e foi muito legal até por conta dessa convivência com outros Uhum. lideranças da empresa. E logo depois eu fiz um curso que também foi proporcionado pela empresa, mais um curso menor de liderança da Dom Cabral. Mas foram basicamente esses dois cursos nesse período de 8 anos. Menos do que o meu menos do que a minha evolução normal, digamos, tá? Porque foi um Esse período tão conturbado também.
nesse momento que você está aí de vida contando para gente, você já tinha, você já tinha, você teve algum, como é que, um turning point que você percebeu que investir na educação continuada, investir na tua capacitação, estava te gerando um diferencial de mercado? Ou você ainda não tinha essa visão? Eu já tinha essa visão. Essa visão, na verdade, eu já comecei a ter até antes de entrar no mundo corporativo. Então, que realmente a, o aprendizado poderia me abrir portas que eu não poderia se eu estivesse acomodado, entendeu, Ricardo? Não somente pelo conteúdo em si, mas sobretudo também pelas relações que você constitui nesse caminho. Uhum, uhum, uhum. Então, Concordo. esse é um ponto que um EAD não consegue preencher, né, Ricardo? Até tem alguns EADs que até fazem uma dinâmica melhor, mas as relações que você constitui nesse caminho são muito ricas, e elas vão para a sua carreira. Então, eu sempre tive uma visão e um planejamento, desde então, no primeiro momento não tão consciente, mas depois muito consciente, já no final lá de MetLife, de olhar assim, esse aqui é o Fábio. Quase que uma avaliação SWOT. Uhum. Quais são os meus pontos fortes? Quais são as minhas fraquezas? Quais são as oportunidades que o mercado está apontando e quais são as ameaças? Ah, então, quando, por exemplo, você fala de inteligência artificial, ela entra tanto como oportunidade quanto como uma ameaça, né? E essa preocupação e tudo mais. Poxa, mas eu preciso entender isso aí. E se isso aqui hoje é uma fraqueza minha, eu tenho que transformar isso numa fortaleza de alguma maneira. Então, Uhum. isso me direciona para a minha jornada de aprendizado. Eu dei um exemplo. Sim, sim. Ah, é, eu tenho dificuldade de falar sobre conceitos financeiros. Opa, um dos primeiros investimentos que eu fiz foi o atuarial e financeiro. Isso aí me abriu oportunidades tremendas, cara, porque quando eu ia conversar com o financeiro, tudo mais, dentro da organização, eles perceberam, poxa, esse cara aí entende do que ele está falando. Eu posso não entender com profundidade, mas eu consigo dialogar. Então, isso aí me abriu portas. Tanto que, para muita gente, quando eu falo que eu sou dentista, o pessoal às vezes fica Uhum, até uhum. assustado. Né? Por quê? Porque a minha carreira me levou a percorrer por outros caminhos. E eu estou sempre fazendo essa análise SWOT, não de uma forma tão não de uma maneira tão formal, mas olhando assim, quais são as minhas fraquezas aqui? Aonde que eu posso atuar para me transformar num profissional mais completo? E sempre isso, Ricardo, ligado com a minha jornada. Então, por exemplo, surgiu a oportunidade de eu atuar, e aí uma grande gratidão ao Wilson Leal, que foi meu diretor aí por muitos anos. O Wilson Leal, aqui na seguradora, ele assume a área de TI e como ele também assumiu a área de negócios, hoje ele não está mais na companhia, né, mas ele assumiu toda a parte de negócios, né, mercado, produtos, marketing, TI, o background dele é de TI, mas eu ia interagindo com ele e eu ia levando minhas proposições. Chegou um momento que ele falou assim, Nog, vem aqui, cara, vamos conversar, ele me chamava de Nog. Cara, você é o cara assim mais inovador com que eu já trabalhei. Você não quer vir trabalhar junto comigo na parte de inovação? Então foi assim que surgiu. Lembra que eu dei aquele exemplo da Odontopédia? Eu sempre fui muito inquieto e ser propositivo de trazer assim, olha o que eu preparei aqui, isso aqui pode agregar? Então eu nunca fiquei esperando ser demandado, Ricardo. Uhum. Quando eu saí também da área atuarial, eu levei para o meu chefe, quando eu estava saindo da MetLife, eu criei lá um cotador, ainda em Excel, mas que tinha toda a base de raciocínio de um cotador. E eu, antes de sair, eu levei para ele: olha isso aqui não é legal?
Ele olhou, poxa, fantástico. Mesmo eu ainda estando em processo de saída de lá, foi um pouco antes, né? Então, eu sempre tive essa inquietação de ser propositivo, de levar coisas diferentes. E isso que também me trouxe oportunidades, cara. Então, eu nunca fiquei esperando para cumprir somente aquilo que o meu diretor trazia como atividade, como importante. Intraempreendedor, né, pô? Tomador de risco, né? Exato, exato. Então, foram assim que Tá, foram mas surgindo as e aí como é que, oportunidades. como é que você entra na Seguros? Ele te leva assim direto? A conexão de vocês foi de business ou vocês fizeram algum curso junto? Não, a minha chegada na Seguros Unimed foi bem anterior, né? O Wilson, na verdade, ele trabalhou na Seguros por uns 2 anos e meio. É, Ah, não foi ele que te ela, levou para Seguros, ele não, te não levou foi, para não foi ele que. inovação. É, eu Tá. cheguei lá primeiro via Headhunter, primeiro, quando eles estavam tentando por muito tempo. Quando eu entrei, tinha 7 anos que a operação de odontologia só trazia prejuízo. Não, peraí, não, peraí. Tem fracasso nessa história? Você é saído da MetLife, você sai da MetLife, conta tudo, poxa vida. Ah, então, não. Vou contar. Eu tô lá na MetLife. Tô lá na MetLife. Teve uma movimentação lá, Ricardo, que foi uma movimentação onde minha última posição, quando a Cássia chegou e estruturou, e eu trabalhei nessa posição por uns 3 anos praticamente, foi como superintendente de pós-venda, de relacionamento, na parte de odonto e também com alguns contratos de vida que eram os contratos que o pessoal chamava de National Account, era 3M, era Globo, eram contratos grandes. E aí teve uma movimentação lá que aconteceu numa reestruturação, e são coisas de multinacional, em que eu fui tirado dessa posição e eu voltei para a superintendência Entendi. atuarial. E eu voltei, ok, companhia muito boa, eu sou muito grato à MetLife, mas aquilo não conversava mais com o meu momento de vida. Na verdade, a Unimed Odonto, a Seguros Unimed, né? A Unimed Odonto é a operadora odontológica da Seguros Unimed. A Seguros Unimed já tinha conversado comigo há um tempo atrás, mas eu tinha declinado com o Headhunter, eu tinha pedido para declinar, porque eu lembro que na ocasião eu estava muito bem, estava feliz lá na MetLife, a gente vinha num momento de rampagem mesmo, a gente vinha crescendo, estava bem integrado lá, eu via uma perspectiva, eu tinha uma visão de futuro, e além disso, o meu filho tinha nascido, tinha acabado de nascer. E aí eu estava participando de um processo seletivo, mas aí eu voltei para a agência e falei assim, olha, eu vou pedir para me retirar desse processo porque se eu tiver essa mudança agora, eu quero me dedicar mais para minha família, eu já estou estabelecido lá, eu já tenho um horizonte, então nesse momento não quero mais participar do processo seletivo. E eu saí do processo. Tempos depois, a, a superintendente de recursos humanos entra em contato comigo, da Seguros Unimed, Uhum. para uma posição similar. Era para uma posição, na ocasião, para uma superintendência de odontologia. E ele casa com esse momento na MetLife em que eu estava meio assim, cara, eu estou aqui, ok, Uhum. mas não conversa mais com a minha visão de futuro. Entendi. E aí eu participei do processo seletivo, passei por todas as etapas. No final do processo, a superintendente fala assim, olha, Fabio, seguinte, a gente redesenhou aqui, é, a gente decidiu passar
a gente entendeu que é importante ter alguém com experiência do próprio sistema para conduzir como superintendente. Então, o Jorge Oliveira, que era o superintendente comercial lá, ele ia ficar como se fosse o head do odonto, só que você entraria numa posição de gerente nacional para como braço direito dele para conduzir todas as estratégias. Ainda está de pé? Você mesmo assim quer vir? É lógico que no primeiro momento, Ricardo, fala assim, poxa, a gente fica preocupado com a articulação, né? Eu sou superintendente lá, eu vou voltar para uma posição de gerência, mas eu fiz a avaliação e a proposição da Seguros Unimed me chamou muita atenção, que eles queriam trabalhar de uma forma mais integrada à odontologia. O contrário do que estava acontecendo no outro, que a odontologia estava sendo fatiada. Uhum. E ela falou assim, não, a ideia é a odontologia tomar corpo de uma forma unificada. E aí eu falei, não, eu topo esse desafio, eu topo esse desafio. E aí eu fui lá, e foi muito positivo ser dessa forma, Ricardo, porque, na verdade, o Jorge, eu sou muito... Outra pessoa que eu tenho que agradecer muito, ele tinha esse respeito, esse conhecimento do sistema, tudo mais, e politicamente ele atuou como se fosse um escudo para mim e apoiando as estratégias, dando total autonomia para estabelecer as estratégias. E aí foi um trabalho coletivo, Ricardo. A gente começou a fazer os grupos táticos, que a gente chamava. Juntava o pessoal de todas as áreas e a gente colocava lá quais eram as iniciativas que a gente ia implementar para a gente virar o quadro. Tá? Então, em um ano, ele saiu de um prejuízo anterior de 7 milhões e meio para um superávit de 1 milhão e 900 no primeiro ano que a gente entrou. Eu entrei lá no primeiro dia, no primeiro ano, primeiro dia útil do ano de 2008. Quantas Né? vidas Não, você tinha 2008 nessa não, época? perdão, 2008 não, 2017. Quantas 2017. vidas? Hã? Quantas vidas você Na lembra quando você ocasião, entrou? tinha 300 mil vidas no Ediodonto. Hoje a gente está chegando em 1 milhão e 200. Caramba, que legal. Né? Quando, Eu sou ruim de data, quando tá? você quando você sai então da MetLife, você vai para seguros para uma operação menor do que a que você tinha na MetLife. Bem menor. O MetLife até então já estava com 800, em torno de 800 e poucas mil vidas, tá? E quando eu venho para Seguros no Unimed Odonto, tinha 300 mil vidas, uma posição menor, superavitária, como comentei, e com um desafio gigantesco, né, de tentar reverter, se possível, em um ano, e a gente foi bem sucedido graças a esse trabalho colaborativo. E isso está muito no DNA da seguradora, por mais que nós não sejamos cooperativa, a, a intercooperação, os valores de colaboração, eles estão muito impregnados na cultura da empresa. Então, isso foi muito positivo, cara. Você botou a bola para eu bater. Eu queria muito que você falasse isso. Como é que é a tua visão, por mais que vocês estejam num braço aí específico, mas acaba que é tudo um guarda-chuva. Como é que você vê a força da marca Unimed dentro da saúde no país? A Unimed é uma força inegável, seja por conta da capilaridade, por conta do relacionamento, da atuação local de cada cooperativa, porque é completamente diferente, né, Ricardo? Uma operadora nacional tentando, por vezes, estabelecer uma mesma lógica operacional em cada canto do Brasil, que tem uma dimensão continental. Quando você pensa no sistema Unimed, você pensa em Unimeds menores, né, singulares, atuando numa perspectiva regional, atuando junto com a comunidade local, trazendo benefícios para a comunidade local. Tendo essa proximidade com os cooperados, tendo essa proximidade com os clientes, faz toda a diferença.
E aí, essa inter-relação em termos de intercooperação no intercâmbio, onde você cria um sistema que tem a maior capilaridade do, do mercado aqui no Brasil. Então, ele é um sistema muito forte. A gente sabe que até por conta da autonomia de cada singular, tem Unimedes que estão em situações mais superavitários, assim como tem Unimedes que estão enfrentando desafios grandes. Mas cada vez mais esse sistema ele tem tentado convergir em proposições que possam trazer mais robustez ao sistema como um todo. Um exemplo desse é o projeto Sinergia. Não sei se vocês conhecem o projeto Sinergia, Não, mas não o conheço. projeto Sinergia, o que acontece? Cada Unimed tem o seu sistema de ERP, cada Unimed tem o seu aplicativo, por vezes é o mesmo aplicativo, por vezes é o mesmo sistema de ERP. Cada Unimed faz contratação de seus fornecedores e por diante. O projeto Sinergia, ele iniciou numa agenda que, que começou com a gestão que está finalizando agora, em que a Unimed do Brasil, junto com as casas nacionais, a Unimed Nacional, a Seguros Unimed, com a participação das federações também, Unimed FESP e outras, tá? Vem atuando para fazer convergir esses esforços, de ter um único ERP para o sistema, de ter um único app que seja oficial do sistema, então, de ter a parte da interoperabilidade através de uma startup que se chama Interol. Então, você tem hoje algumas startups, vamos chamar assim, que são originárias do sistema e focam no desenvolvimento de soluções integradas para todo o sistema. Além disso, o processo de negociação com fornecedores, como a AWS, com o Google, como a Microsoft e tudo mais, ele entra debaixo de um guarda-chuva suportada pela Unimed do Brasil. E é interessante, de repente, até uma outra sugestão para você convidar, de repente, o Maurício Serri, que é o superintendente lá na Unimed Lab, que fica com essa frente, né? E até para falar um pouquinho do Você está escopo se desse projeto. endividando comigo ao vivo, hein? Pois é, não é? É, pô, depois não tem volta, hein? Mas é bem, Se daqui a é algum tempo os interessante. episódios não acontecerem, olha aqui, ó, vou te mandar o corte, hein? Mas estamos aí. Tá? Então, Tá, eu vejo cada vez mais essa sinergia acontecendo, tá, Ricardo? outro ponto que eu queria abordar para a gente entrar de alguma forma para falar de valor, que como é que você, nesses anos aí que você está dentro da Seguros, e você conseguiu e você vem conseguindo equilibrar aí qualidade assistencial e sustentabilidade financeira dentro de um sistema com o porte que vocês têm hoje? Perdão, repete. Acho que eu perdi Como é que você novamente. conseguiu equilibrar, como é que você vem conseguindo equilibrar qualidade assistencial e sustentabilidade financeira? Como é que você consegue manter qualidade no teu atendimento e consegue, ao mesmo tempo, fazer com que a conta feche num sistema tão robusto e tão grande como vocês têm? Ok. Aqui eu vou colocar o chapéu mais da Unimed Odonto, tá, Ricardo? Que é onde eu tenho uma atuação mais Com certeza. concentrada, certo? Que de maneira nenhuma a gente trabalha com soluções na parte de inovação. Eu sou multiramos, digamos assim, né? Eu sou transversal. Então a gente trabalha também com isso na saúde, mas relatando um pouquinho da parte odontológica. A parte odontológica ela está muito mais imatura em termos do conceito de BBHC de valor em saúde. Tanto que você tem uma lacuna de publicações aqui no Brasil praticamente inexiste e lá fora tem alguma coisa, mas muitas vezes voltado para o serviço público. Uhum. E essa amador. Então a gente sabe que e a gente não é cooperativa aí, nós somos operadora de odontologia de medicina de grupo, odontologia de grupo, tá? Então a gente atua no credenciamento, a gente sabe da insatisfação dos prestadores em relação à tabela, que é um condicionante do mercado.
Além disso, a gente sabe que existe atritos aí na jornada do paciente e que todo o processo ele é focado numa negociação que não leva em conta a centricidade do paciente dentro desse Uhum. ecossistema. Além disso, a gente sabe da pressão também da gente ter tickets competitivos, então vai lá na guerra de preços, a operadora A entrou com X, você tem que entrar com X menos tanto para conseguir fechar a proposta. Como equilibrar tudo isso? Né? Como chegar numa luz no fim do túnel, considerando todas as pressões externas? Então, o que a gente acredita? A gente já vem trabalhando a gente vai para a terceira ou quarta edição de um piloto que a gente tem, chama de piloto, mas já está aberto para toda a rede, tá? De remuneração baseada em performance. É um bônus, basicamente, onde a gente avalia indicadores, esses indicadores são compartilhados, é um scorecard, ou seja, é um painel de indicadores, que leva em Uhum. consideração vários aspectos. Então, por exemplo, a gente quer que o prestador ele tenha mais noções de segurança para o paciente. Então, por exemplo, quem faz cursos na parte de segurança para o paciente já ganha um pontinho lá. Ah, a gente quer que o paciente ele tenha uma taxa de retorno ou uma taxa de permanência com aquele prestador melhor. A gente espera desse prestador um menor percentual de glosas, afinal ele está entregando mais qualidade técnica e ao mesmo tempo na parte administrativa ele está mais aderente aos protocolos da operadora. Então a gente tem lá um painel de indicadores na qual a gente avalia e qual que é o conhecimento que está, o conceito que está por trás disso, né, Ricardo? O sistema tem muito desperdício, tem muito abuso e até fraude. Qual que é esse percentual de abuso, de fraude e tudo mais? X%? 20%? A gente não tem como saber ao certo. Eu estou chutando um número aqui. O que aconteceria se esse valor a gente pudesse transformar em incentivo, esse valor do acidente, para remunerar e gerar mais demanda para bons profissionais? Então, Uhum. a gente começa a tentar fechar essa arquitetura, porque é complicado você, de certa maneira, entrar com remunerações adicionais. Na verdade, você tem que diminuir aquele desperdício para que isso se converta em reconhecimento para os prestadores melhores. E quem que vai ser o centro desse processo? Quem que vai ser o centro desse processo avaliativo? O paciente. Então, quais são os desfechos que a gente tem que coletar? Seja desfechos na forma de experiência do cliente, seja desfechos em termos de sinais clínicos ou até de aderência a protocolos que eu tenho que colocar aqui para tornar essa equação mais justa perante o prestador. Então, um pouco disso que a gente vem trabalhando e a gente vem modelando. Isso culminou, né, no convite do IBRAVES, o César e o Fábio Rocha me convidaram para conduzir a introdução da odontologia no guia de novos modelos de remuneração, no capítulo, inicialmente no capítulo de Fee for Service mais valor, porque é a maneira que a gente está trabalhando hoje. Não, e eu acho que vai ter um ganho assim gigantesco se você conseguir apresentar um mínimo resultado e até conseguir mensurar esse desperdício, né, que a gente sabidamente tem no sistema, em todos os ecossistemas dentro da saúde, né? Mas se você conseguir trazer isso dentro da Odonto, né, eu acho que o valor é muito alto e a gente precisa mais de iniciativas, né? Hoje mesmo eu estava. Que tem alguns dias já, foi semana passada, eu fiz uma postagem falando de umas iniciativas que estão tendo no Einstein, né, de mensuração de desfecho, e o Diógenes da Anestec, uma pessoa que eu respeito absurdamente,
ele vem há muito tempo batendo nisso, né? Tipo, Ricardo, porra, vocês ficam defendendo o valor, mas, pô, é um monte de gente querendo vender curso, um monte de gente querendo vender consultoria, mas na prática faz muito pouca coisa, né? Eu fiz até um post hoje no LinkedIn falando disso, né? Do teatro do valor, né? De como tem gente que, na verdade, não tem nenhum interesse em ter um melhor desfecho, um melhor resultado, e ganha só nesse blá 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 todo. E aí ver Uhum, iniciativas como essa tua animam muito, né? Todas as pessoas que, de alguma forma, acreditam no propósito, né? Acreditam numa uhum. melhor entrega de valor para melhorar o resultado para os pacientes, né? Exato, Ricardo. E assim, existem uma série de ineficiências no sistema, mas é isso, você só pode mudar o sistema estando dentro dele, né? Então, Ah, não, e é, tendo dado, né, Fábio? sim, Sem dado não dá para conversar e com eles sendo apresentado de uma forma idônea, não tem como contestar, né? sim, sim, Eu acho que isso sim. vocês vão conseguir, porque os teus números são grandes, né? Isso é muito bom. Uhum, Acaba uhum, tendo uma robustez gigantesca. E é, é que você é muito sagaz, mas o poder que você pode trazer para o ecossistema de valor hoje, assim, é muito alto, Fábio. Muito alto mesmo, assim, sabe? Você, eu acho que é um ícone aí, um componente aí dessa batalha, dessa luta que tem muita sinergia pro esse case. E essas iniciativas até da agência, né, de alguma forma estarem apoiando e estarem querendo com que a gente vá para algum caminho, né, dentro desse cenário um pouquinho negativo que a gente está vivendo, se não muito, eu vejo de uma forma animadora, né? Acredito que você também, sim, né? sim, com certeza, cara. E muito obrigado aí pelas palavras e é um aprendizado, tá? E a gente chegou num ponto, Ricardo, que a gente falou assim, vamos rodar, vamos ver o que acontece, vamos, e a gente vai aprendendo a cada edição. Então a gente já tá indo aí para o terceiro ano, mas rodando, em vez de ficar só conceituando, né? E aí isso tem muito a ver com a inovação, né? De você colocar o seu produto mínimo viável e aí você vai incrementando e vai trabalhando para tentar acertar, com base no feedback aí dos próprios clientes, com base no feedback dos prestadores e aí por diante. Fábio, olha aqui, eu já explodi todo o meu tempo com você, mas é que Pois tava é, muito bom nessa conversa, cara. Última coisa que eu quero, na verdade, duas últimas suas. Primeiro, preciso de, na tua visão, uma definição de sucesso. Como é que você vê tá. dentro dessa jornada toda aí de super sucesso que você tem, que você construiu? O que é o sucesso para você hoje? Fale para mim. Sucesso para mim é me tornar a melhor versão de mim mesmo a cada dia, Ricardo. A frase é meio batida, mas ela tem muito. Mas é a minha, Fábio. É a sua? Então, estamos junto. Porque eu acho que isso que é o sucesso. Não tem nada que é perene. Título não é perene, dinheiro não é perene. Então, tudo isso aí, de uma hora para outra, e por vezes a gente vê isso, Ricardo, as pessoas perdem de uma hora para outra. Mas aquilo que a gente vai agregando para a gente em termos de conhecimento, de aprendizado, de relacionamentos, eu coloco também relacionamentos como parte desse portfólio de conhecimentos também, tá? Tudo isso aí, isso é impagável. As minhas decisões sempre foram orientadas muito por isso, não tanto por quando se eu vou receber mais na empresa A ou na empresa B. O quanto que isso aí está me agregando, o quanto isso aí está me fazendo evoluir como pessoa, como profissional, e o quanto que eu vou, de certa maneira, olhar para trás e falar assim, nossa, valeu a pena, valeu a pena. Subir mais um degrauzinho. Dentro dessa tua jornada, a espiritualidade continua em alta, continua sendo importante para te equilibrar? Com certeza, com certeza. Com certeza, porque
na verdade, ela está muito ligado ao meu propósito, tá, Ricardo? Então, é, a espiritualidade para mim, e aqui eu não quero defender uma religião específica, né? Mas no sentido de que é a essência de quem eu sou, de certa maneira, e de como eu entendo a minha vocação e o meu papel na sociedade em que me encontro. Então, o que me dá satisfação mesmo, Ricardo, é fazer legado em gente, digamos assim. É, de certa maneira, as pessoas encontraram comigo e falaram assim: Nossa, esse encontro fez a diferença para mim. Seja por um aprendizado, seja por um relacionamento em si, mas, de certa maneira, que esse processo de evolução não seja solitário, mas seja uma evolução coletiva. Onde é que o pessoal te acha, Fábio? Redes, conexões? Redes, mas o que eu fico mais presente mesmo, você sabe bem, é o LinkedIn. Tem alguma coisa lá de Insta, mas quase não entro. LinkedIn, eu acho um canal sensacional, Ricardo. E ele já me gerou muito relacionamento, muitas oportunidades. Eu acho que é uma baita de uma plataforma para gestão de conteúdo, né? Então, um conteúdo mais qualificado que muita que muito jornal aí, que muito periódico que tem no mercado, né? Então, eu vejo muito o LinkedIn como gestão de conteúdo e de relacionamento e de networking, tá? Até mais do que de carreira em si. Claro que ele tem esse propósito, ele serve para isso também, mas eu vejo muito mais como conteúdo, como carreira. Às vezes o pessoal tem como conteúdo e como relacionamento. Às vezes o pessoal tem esse preconceito, né? Achar que vai entrar no LinkedIn, parece que eu estou procurando emprego. Que é isso? Uhum. É uma baita de uma plataforma de relacionamento. Concordo totalmente com você. Fábio é uma das maiores estrelas do LinkedIn. Então, aí, quem não seguir, por favor, se conectem com ele, porque vão aprender demais. Mais uma vez, quem ficou até o final, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar like, ative a notificação para nos ajudar. E muitíssimo obrigado pelo teu tempo, doutor Fábio. Vou te falar aí que se o teu propósito é fazer a diferença na vida das pessoas, você conseguiu atingir seu propósito comigo, fez diferença na minha vida nessa hora e meia, mais de uma hora e meia aí que a gente está falando, e acredito que vai fazer diferença na vida de muitos colegas aí que vão escutar essa tua jornada aí esplêndida. Espero aí que a gente consiga aumentar muito nossas conexões, que você é uma pessoa que eu só tenho aí a aprender demais de estar perto de alguma forma. Faço tuas considerações finais e obrigado de verdade pela tua participação. Só comentar que é recíproco, Ricardo. Eu já venho te acompanhando, e eu até falei para você pessoalmente a qualidade das suas postagens, né? Aquilo que você traz de informação, até assim, uma informação com conteúdo e desapaixonada no bom sentido, né? Você tenta trazer outros olhares que muitas vezes as pessoas estão hoje em dia estão tão polarizadas, tão radicalizadas que vai lá e de certa forma essa polarização ela impede que a gente absorva novos conhecimentos. Uhum. Então acho que uma premissa importante mesmo para que a gente possa estar sempre crescendo é ter esse olhar desapegado, né? Afastar um pouco as ideologias, as verdades postas, digamos assim, para estar sempre aberto para o novo. E eu vejo muito isso em você, Ricardo, então a admiração é recíproca. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando contigo, o convite em participar desse bate-papo. E é isso, eu espero também que a gente possa gerar mais conexões, gerar mais valor para toda a comunidade que a gente se relaciona. E parabéns pelo seu trabalho, Ricardo, parabéns pelo Fala Doutores aí, levando cada vez mais informação e inspirando mais pessoas. Maravilha, meu amigo. Pessoal, até terça-feira. Fica com Deus. Valeu!